Viagens internacionais estão fora de cogitação. Mas e viagens dentro do Brasil? O que eu devo fazer? Cancelo ou vou sem problema nenhum? É sobre isso que a gente vai falar com vocês agora. Fica aí. Olá pessoal, hoje a gente recebeu o seguinte comentário, vou ler para vocês. A seguidora Natália Siqueira fez a pergunta: olá, estou em Sergipe e tenho uma viagem para o Paraná no dia 5/4. Devo me preocupar ou posso ir tranquila? Na verdade, essa é uma pergunta que está sendo muito feita, não só aqui no canal, mas também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, porque muita gente ainda realmente tem viagem marcada aqui dentro do Brasil. A gente já sabe que viagem internacional está fora de questão, mas as pessoas querem saber se ainda dá para viajar aqui no Brasil. Dá para fazer um voo doméstico? Dá para ir para o hotel que eu reservei, para o resort, aproveitar ainda um pouco essa viagem? O que eu devo fazer? E então, por conta disso, a gente vai responder não só para a Natália, mas para todo mundo que quer saber se deve ou não cancelar uma viagem nacional neste momento que a gente vive uma pandemia do coronavírus. E a resposta ela é muito simples. Sim, você deve se preocupar muito em viajar e não dá para sair de casa tranquila. E são muitos os motivos que a gente vai falar para vocês. Na verdade, primeiro que já tem várias mortes confirmadas no Brasil e para você ter ideia, a primeira morte no Rio de Janeiro foi confirmada 2 dias depois quase que a pessoa tinha morrido. E essa pessoa não estava nem na lista de infectados. Isso, na verdade, é uma informação que mostra que a gente, hoje, não sabe qual é a real situação do Brasil. Nem em número de confirmados, nem em número de mortes, porque esses números estão demorando muito para chegar, inclusive as confirmações. E para você ter ideia, isso não é uma coisa que a gente está falando. Hoje também, o ministro da Saúde deu uma declaração muito séria e alarmante que todo mundo deve prestar atenção. Ele falou o seguinte: que nós estamos escalando uma montanha e que a gente está no pé dela. A gente vai começar a subir essa montanha agora. Isso significa que a gente está vendo só a ponta do iceberg. E para cada número de caso confirmado, existem outros casos não confirmados, porque essas pessoas não fizeram testes. Então, na verdade, ninguém sabe exatamente quantas pessoas estão infectadas no Brasil e nem quantas pessoas morreram de coronavírus. Então, essa é uma informação muito nova que foi dada hoje pelo ministro da Saúde, que nós estamos escalando uma montanha, mas a gente está só na base dela. E para você ter ideia, ele também disse hoje que o Brasil está numa curva muito crescente, tanto em número de casos quanto em mortes. Que a única região que não está alarmante, crescendo muito, é a região norte do Brasil, porque alguns estados ainda da região norte não têm casos confirmados. É a única região, o resto, esses números não param de crescer. Ou seja, é claro que não dá para você sair de casa. É claro que não dá para você manter a sua viagem dentro do Brasil até por muito tempo. Não é porque você é um atleta malhado, crossfiteiro, capa de revista, que se pegar essa doença vai passar super bem, obrigado, que você deve sair de casa. Primeiro que isso nem é verdade e segundo que o problema é a pessoa que você pode passar esse vírus. Você pode até ser capa de revista, mas é a pessoa que vai pegar o vírus de você. O que vai acontecer com ela? E aí isso é uma responsabilidade sua. Aquela frase que a gente ouviu, abre aspas, se eu peguei, o problema é meu, fecha aspas, não é verdade. Porque na verdade eu posso pegar de você. E essa é uma responsabilidade sua também. A experiência de outros países, principalmente a China, que estão conseguindo reduzir o número de casos, mostra que a única forma de você fazer isso é a redução de pessoas nas ruas. E o motivo também para isso é básico, porque a transmissão do coronavírus ela é muito rápida e muito fácil. Então, se você tem contato com qualquer pessoa, é claro que a chance de você pegar é muito grande. E mais do que isso, um levantamento oficial provou que na cidade de Wuhan, que foi onde tudo começou, 2/3 de todos os casos de Wuhan foram transmitidos por pessoas que não tinham sintomas. Ou seja, se você está aí na sua casa se sentindo super bem, sabe o que isso quer dizer? Nada mesmo. Pode ser que você tenha, que você passe e você nem saiba disso. Mas mesmo assim, se você é aquele tipo de pessoa que não está nem aí, tá virando as costas para todas as recomendações e acha mesmo que não tem problema sair e viajar, se você também é do time que fala assim, vou entrar dentro de um metrô lotado e não tô nem aí, pois é, a gente vai te mostrar alguns dados agora que mesmo que você queira viajar, mesmo que você queira manter a sua viagem, a sua passagem e todos os seus planos, você talvez
não consiga. Então antes da gente entrar nessas questões, se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo depois que você terminar de ver, principalmente compartilha com outras pessoas para elas também terem acesso a essas informações. A gente sabe que é muito frustrante você ter que cancelar um plano de viagem. É muito difícil. Muitas vezes a gente espera o ano inteiro por esse momento de sossego. A gente planeja durante meses. É aquele momento mais legal do ano. É aquele momento para você descansar, ficar tranquilo, conhecer um lugar novo. A gente sabe tudo isso. Mas neste momento realmente tem outras coisas mais importantes do que isso, infelizmente. Então é o momento de adiar para quem pode. E se você não vai ter outro período, infelizmente até cancelar a sua viagem. E mais do que isso, pode ser que você tente viajar e você não consiga, porque o Brasil está tomando várias medidas extremamente necessárias para evitar que as pessoas fiquem nas ruas. Para você ter ideia, o Brasil já anunciou que ele fechou a fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Uruguai. As fronteiras terrestres estão fechadas. Se você é brasileiro e está do lado de fora, você pode entrar. Mas estrangeiro não, e sair também não é permitido. E isso por si só já é uma questão muito grave que deve ser levada em consideração. Mas mais do que isso, alguns estados dentro do Brasil estão fechando as suas próprias fronteiras. O Paraná, por exemplo, já restringiu qualquer entrada de ônibus, por exemplo, via terrestre, de qualquer lugar do Brasil. Nenhum ônibus de fora pode entrar no estado. E o Paraná também pediu que isso seja feito para vários voos, para a parte aérea também. O Paraná não quer receber nenhum tipo de voo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e de alguns outros lugares, e esse pedido já foi formalizado na Infraero e pode ser que saia muito em breve, então nem voar para o Paraná você consegue. Na verdade, Santa Catarina também já estabeleceu que nenhum hóspede pode dar entrada em hotel a partir dos próximos 7 dias e também já fechou a entrada de pessoas no estado via terrestre. Ônibus, por exemplo, se você tiver que cruzar o estado de Santa Catarina, você pode, mas não pode parar. Então, se você estiver do lado de fora e quiser chegar de ônibus, você não consegue mais. A cidade de São Paulo, que é a mais afetada do país, com centenas de casos já confirmados e mortes também, determinou que comércios, academias, shoppings fechem totalmente, com exceção de saúde, como farmácia, por exemplo. E mais do que isso, o estado todo recomendou que todas as outras cidades sigam o mesmo. Em Campinas, que é a cidade que a gente mora e tem mais de 1 milhão de habitantes, para você ter ideia, muitas dessas recomendações já foram aceitas, vários shoppings já fecharam por iniciativa própria por muitos dias, 15 dias, inclusive o maior shopping do Brasil em área contínua fica aqui em Campinas e ele está fechado. Você não pode ir em bosques, nem em parques públicos e nem em cemitério a visita mais é permitida. E isso a gente está falando de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas esse tipo de coisa está acontecendo em vários outros lugares, por exemplo. O arquipélago de Fernando de Noronha está fechado e os turistas que ainda estão na ilha estão sendo expulsos. Eles têm que sair, tem um prazo determinado para eles saírem, que é muito em breve, e a partir disso ninguém entra mais em Fernando de Noronha. Na verdade, o estado todo de Pernambuco já determinou que comércios, lojas, shoppings, academias e até barracas de praia fechem, não possam funcionar mais por todo o mês de março. Todas as praias de Pernambuco, por exemplo, só podem ser frequentadas se for para prática esportiva. Isso se não mudar, porque as medidas são totalmente dinâmicas e estão mudando o tempo todo. Niterói, por exemplo, no Rio de Janeiro, já decretou que você não pode nem andar no calçadão, quanto mais ir para a praia. E isso porque a cidade já tem, inclusive, uma morte confirmada, pelo menos. Então lá, praia, calçadão, não pode mais nada. E no próprio Rio de Janeiro, a cidade mesmo, você já não pode mais entrar no trem que vai para o Cristo Redentor, não pode mais pegar nem o bondinho que vai para Pão de Açúcar, nem o bondinho que vai para Santa Teresa. Então o que você vai fazer no Rio de Janeiro se você não pode visitar os principais pontos turísticos? E não pode nem ir à praia direito? Porque os bombeiros já estão pedindo que você não frequente. Por enquanto é só um pedido, pode ser que isso vire uma regra, como já Niterói decretou recentemente, depois de que a morte foi confirmada lá na cidade. Como praia é um lugar gratuito que as pessoas adoram, a situação nesses lugares de costas estão sendo muito avaliadas, tanto que o ICMBio Costa dos Corais já determinou que toda a área de proteção ambiental que pega, por exemplo, toda a costa de Maceió até Maragogi em Alagoas e ainda uma parte de Pernambuco que vai até Tamandaré, ou seja, onde está a Praia dos Carneiros, que é super famosa, toda essa área não pode mais ser visitada. Ou seja, piscininha natural, foto com peixe listradinho amarelo,
esquece, não existe mais, mesmo que você esteja na cidade. Mesmo na região norte, né, onde ainda não está tendo esse crescimento muito acelerado e tem estados ainda que não tem nem casos confirmados, os cruzeiros em Manaus, por exemplo, estão todos bloqueados. E se você sai lá do norte e vai direto para o sul do país, onde tem as famosas Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu está fechado e você não pode visitar também, nem que você queira. E mesmo que você esteja lá na cidade de Foz do Iguaçu, onde fica o Parque Nacional, você não pode ir para o Paraguai, você não pode ir para a Argentina, você não pode visitar o Parque das Aves, você não pode fazer praticamente nada. Por que você vai para lá então? Então a gente já falou de restrições no norte, nordeste, sudeste e sul, e no centro-oeste também tem muitas outras medidas, mesmo também ainda tendo estado no centro-oeste que não tem caso confirmado. Se você for para a cidade de Bonito, que é um ícone do turismo nacional, você não vai poder fazer os passeios, não pode visitar a Gruta Azul, que é um marco, não pode fazer flutuação, não pode visitar os balneários. Tá tudo fechado. Realmente você não tem para onde correr, você não tem o que fazer e pode ser que você nem chegue nesses lugares, mesmo que você realmente dê as costas para todas essas medidas e queira manter a sua viagem. Para você ter ideia, na primeira quinzena de março, o turismo brasileiro já perdeu 2,2 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque é a primeira quinzena, sendo que todas essas medidas que a gente está falando para vocês, elas vão ser aplicadas na segunda quinzena de março. Já estão sendo aplicadas, na verdade. E a tendência é que abril, isso também os setores já avisaram, seja ainda pior. Então por que a gente está falando isso para vocês? Porque existem várias datas, períodos dessas restrições, de 7 dias, 15 dias, está fechado até o final de março, fechado até o comecinho de abril. Mas essas medidas, elas são paliativas, pode ser que elas sejam prorrogadas. Como o ministro da Saúde falou, nós estamos escalando a montanha, mas a gente está no pé. Isso só vai piorar daqui para frente. Isso já é um dado confirmado do governo. Então, se as coisas estão fechadas por enquanto até 30 de março, ninguém garante até quando elas vão permanecer fechadas. Tanto que praticamente todos os segmentos de turismo estão sendo super maleáveis para você cancelar ou remarcar a sua viagem, praticamente todos os setores. A gente está recebendo muita reclamação e muita dúvida em relação principalmente às agências de viagens. Elas estão querendo cobrar multas, não estão sendo tão maleáveis assim, algumas delas, obviamente. E aí a gente também consultou vários advogados e viu muitas informações e muitos artigos também aí rolando em relação a isso. E os advogados estão sendo muito claros. Nós estamos vivendo um momento de calamidade pública. É uma força maior. Qualquer justiça vai dar direito ao consumidor, porque está muito acima de você, é uma força maior mesmo. Então, se essas agências permanecerem com essas questões, é claro que o consumidor tem o direito de ir atrás, e deve ir atrás, porque se trata de um momento que todo mundo sabe o que está acontecendo, e é claro que não dá para você pagar uma multa de 40% do valor que você pagou num passeio, se a sua viagem acontece daqui uma semana. Isso não existe, porque como a gente está falando aqui nesse vídeo, muitas vezes nem que você queira viajar, você consegue. E mais do que isso, cabe a você decidir o que você vai querer. A sua viagem é para o meio de abril ou mesmo comecinho de março. É isso que você realmente quer? Não dá para você tentar adiar ou guardar para fazer uma viagem mais para frente quando realmente tudo estiver mais tranquilo? A gente vai falar o que nós estamos fazendo. Claro, como a gente trabalha com isso, a gente trabalha com viagens, com turismo, nós tínhamos várias outras viagens marcadas não só dentro do Brasil, mas também para fora. A gente está num ano de Olimpíadas e a gente ia sim para o Japão fazer uma série mostrando para vocês, já que é um país que a gente amou quando a gente foi a primeira vez, e a gente queria fazer uma série de vlogs para mostrar para vocês que queiram conhecer esse país ou queriam ir para as Olimpíadas, como é visitar o Japão. Pode ser que a Olimpíada não aconteça mais, provavelmente não vai mais acontecer no período que estava marcado, e a gente também cancelou essa viagem. E todas as outras, pelo menos até junho. Nós não planejamos viajar até junho, a não ser que realmente a situação mude muito, mas o mundo está falando que dificilmente vai mudar nesse período. Para você ter ideia, até o próprio presidente Trump falou que nos Estados Unidos eles esperam que a situação melhore só a partir de julho. Então esse é o momento de você ficar em casa, indiferente da sua vontade. E se mesmo assim você não quiser ficar em casa, você vai ser obrigado a ficar mais cedo ou mais tarde. Não conte, infelizmente, com a sua viagem nacional. É frustrante, mas esse é o momento de você ficar em casa. Você coloca em risco você
e você coloca em risco a mim e a todos à sua volta. Você coloca em risco as pessoas que estão dentro da sua casa também. Mais do que essa ser a nossa opinião, a gente está embasando em vários dados, como a gente está falando para vocês. Então a gente espera que de alguma forma esse vídeo esclareça um pouco também você ou aquela pessoa próxima a você que está com dúvida se deve ou não viajar. Compartilha com ela, compartilha com todo mundo, na verdade, porque hoje a gente vai lutar contra isso com informação. É isso que a gente precisa. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, a gente vai trazer mais conteúdo sobre essa situação muito em breve e a gente conta com vocês para vocês também ajudarem a gente a espalhar tudo isso que a gente está passando. Até a próxima!